A gente falar em boi-bumbá de Parintins sem falar desse legado que os nordestinos trouxeram para o Amazonas. Tanto é que antes do garantido e o contrário, já existia o boi fita verde, o boi galante, que era um entretenimento de terreiro. O boi, ele sempre trouxe a marca da alegria. Era a única válvula de escape. São famílias que vão se reunir, amigos que vão se reunir e fazer a sua brincadeira. Já não tinha essa saída, até porque a nossa cidade era cheia de matos e tudo mais, só tinha caminhos. No sentido do caprichoso, nós vamos ter essa gênese ali na Sapeixoto, nos territórios da Dona Antônia do Roque, como era conhecida. Em 1913, Lindolfo, predestinado que foi, imaginar um boi de um curuatá. E o boi começa exatamente no terreiro da Baixa da Xana, que era a mãe de Lindolfo. E ele viu que o boi estava crescendo, deu continuidade nesse boi dele, que ele começou a sair. O boi passou a brincar nos caminhos e agregar mais gente. E aí que começa essa fábrica de sonho. Num primeiro momento, esses grupos de pessoas saíam às ruas e, dentre as lembranças mais marcantes, são os embates que aconteciam quando um, porventura, encontrasse o outro, seja na rua ou tentando adentrar o seu território. O que vem com o Lindolfo? Um primeiro trabalho de organização da brincadeira do boi. Até, por exemplo, para ultrapassar os preconceitos. O boi era para preto, pobre, vagabundo, eles achavam que era isso. Atrás disso vem toda uma sequência de evolução, que para mim é muito claro. É índole do parintinense mesmo, essa questão da busca do conhecimento. A manutenção das tradições populares ela é fundamental para a construção de uma identidade local. O boi só aconteceu porque ele foi uma contribuição de pessoas apaixonadas pela cultura de maneira comunitária, organizada. Toda manifestação do ser humano sempre tem que buscar esse espelho. O boi ele traz uma coisa muito importante para a comunidade, que é a autoestima. Na rua mesmo, isso acontecia até chegar nas quadras. E é fundamental você ouvir o primeiro toque do tambor e você dizer para o seu filho assim, olha, isso aqui é legal. Construir com ele esse contato social, isso é muito válido. A minha opinião sobre essa questão do festival, do boi, do garantido, essa importância, quando a gente diz Baixa do São José, a gente fixa um selo. Nós tínhamos 2 guetos negros aqui, na Baixa do São José e lá no Esconde. O caprichoso era do Esconde. Essa é a força. Isso é o que fez com que a autoestima do parintinense fizesse com que ele avançasse e chegasse onde chegou. Ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial do país é algo que representa uma conquista gigantesca. O festival ele tem uma força muito grande. A explosão artística de Parintins sai daqui para lá, não de lá para cá. Parintins inverteu pela força dessa autoestima, daquilo que bate dentro e daquilo que o parintinense traz e acredita. O festival, por meio da cultura do boi-bumbá, ele alcança espaços que a gente já não tem mais como mensurar. Nós temos a ideia de que temos um alcance internacional, mas nós não alcançamos o tamanho da afetividade que isso gera. A questão de o boi virar patrimônio histórico do Brasil, ele recai sobre a cidade como um todo uma responsabilidade sociocultural muito grande. Está faltando a gente organizar a cidade com a grandeza, com a magnitude que ela é. Nós temos a plena consciência que para a gente, enquanto espaço afetivo, espaço de memória, espaço econômico, tudo isso é muito forte e quando essas áreas recebem o título, fizemos a coisa certa, estamos sendo reconhecidos pelo nosso fazer, pela nossa cultura. Nós somos uma cidade que pulsa uma veia artística muito forte que você tem que conhecer antes de morrer. Isso tudo tem um bojo histórico por trás. Não caiu do céu de uma hora para outra sozinho, não. Isso tem um processo histórico que aconteceu da formação da Amazônia, da formação do povo de Parintins. A construção dos sonhos tem de você desejar fazer parte de algum segmento do boi é contínuo, ele é constante. Mesmo com todas as dificuldades da atualidade, nós conseguimos conquistar novos sonhos para somar com a brincadeira do boi-bumbá. Dos ensinamentos da oficina do meu pai, serviram muito para que eu pudesse desenvolver o meu talento no Festival de Parintins. Eu lembro ainda quando criança, eu brincando naquele espaço
tão fascinante que era aquela coisa da mecânica, da pintura que nós desenvolvimos, nós fazíamos assim brinquedos e confeccionávamos isso com todo encantamento, como de uma criança que sonhava em participar do Festival de Parintins. Hoje, a gente consegue pegar aquilo que nós aprendemos lá atrás e aplicar no Festival de Parintins, como as grandes alegorias, com as suas robóticas, com o seu movimento perfeito e um acabamento primoroso. É maravilhoso você ver as alegorias ganhando vida, cores, luzes e efeitos especiais, de forma que encanta o mundo com essa festa maravilhosa. O seminário de avaliação do festival é um termômetro para a gente entender os erros e acertos do festival que passou. Aquele festival que foi realizado, nós vamos encontrar nele momentos potentes e momentos de falhas do boi, tanto na arena quanto no processo de construção. Com a contribuição de cada participante do seminário, compartilhando a sua experiência na construção do espetáculo e execução, a gente pode dar continuidade ao que está sendo exitoso e corrigir as falhas que porventura tenham acontecido. A ideia do seminário é fazer toda essa avaliação para que a cada ano a festa vá tomando um rumo muito mais profissional. Isso é importante porque, ao mesmo tempo, legitima tudo aquilo que a Comissão de Arte propõe enquanto projeto de boi de arena. Todos os segmentos do boi fazem parte do seminário, geralmente é dividido em uma semana, 4 dias. Esses segmentos eles se apresentam de acordo com os dias. Artistas de alegoria, artistas de fantasia, coreógrafos, sócios do boi, também são convidados, diretores, para que a gente possa fazer uma avaliação como um todo, né? Da questão social, da questão do boi de arena, das projeções, dos projetos que se põem a construir. No Caprichoso nós seguimos a partir do regulamento, então bloco A, bloco B, bloco C. Geralmente no último dia, nos 2 últimos dias, a gente discute as questões administrativas que estão ao redor do artístico, né? A estrutura de água, sonorização, o apoio, os fiscais, toda uma equipe por trás do festival. A realização, de fato, de um seminário é muito importante para que a gente possa ter um projeto estratégico de desenvolvimento dos nossos espetáculos e da gestão do boi como um todo. A inspiração está nos olhos daquele que as vê. E eu vejo a Amazônia como uma fonte inesgotável de inspiração. É a célula máter, onde você se inspira, desenvolve aquela arte e daí ela começa a tomar grandes proporções. O Festival de Parintins, ele é realizado a partir de uma extensa e profunda pesquisa sobre o imaginário amazônico e suas relações com o imaginário mundo. Essa inspiração ela nasce de intensas reuniões, exaustivas inclusive, mas muito maravilhosas. É onde ocorre o nascimento do embrião que vai culminar no grande projeto das 3 noites. Ele é discutido em grupo, na comissão de arte. Cada membro da comissão pode colocar a sua contribuição, que vai a partir da sua própria formação. Nós temos na comissão pessoas mais ligadas ao teatro, à pesquisa, à fundamentação, de direção musical, produção musical, alegoristas, figurinistas. São várias áreas. Não temos um formato definido. O Caprichoso ele já trabalhou de várias maneiras. Trabalhamos de maneira reversa, abrindo o edital e fazendo com que venha uma obra nos editais de toada que possam inspirar o projeto daquele ano. Hoje nós já trabalhamos diferente. Pode vir por meio de obra literária, espetáculos de teatro, de dança, ou do nosso cotidiano, da nossa vivência quanto membros do Conselho de Arte. A partir de então a gente desenvolve uma proposta dentro daquilo que nasce como ideia principal. Se a gente for falar da concepção do projeto de arena, já não é mais um agregado de práticas, experiências ou mesmo perspectivas de diferentes artistas, como já foi no passado, mas a tentativa de usar, qualificar o espaço, a imensa visibilidade que o festival alcançou nos últimos anos para tratar de temas sensíveis, fundamentais para a sociedade brasileira, ou mesmo questões que estão diretamente ligadas à Amazônia, como desmatamento, como a agressão dos direitos dos povos indígenas. Tudo isso veio para dentro do festival com força total e nada indica que isso vá passar. A partir de materializado na teoria o projeto, ele passa então
para outras fases. Escolha dos artistas plásticos que vão dar vida aos grandes cenários. A escolha do quadro de artistas que vai concretizar o projeto de Boi de Arena, pensado pela Comissão de Arte, é de suma importância, porque é essa equipe que vai dar toda a estética da apresentação. E a escolha deles ocorre numa interlocução entre a Comissão de Artes e a direção do Boi. Cabe à Comissão de Artes identificar e indicar à direção do Boi os melhores artistas para fazer os figurinos de arena, da batucada, dos bailados corridos, das nossas tribos e dos nossos itens individuais. Também vai indicar os melhores artistas de ponta que vão fazer os nossos rituais, nossas figuras típicas, nossas lendas amazônicas. Vai identificar os melhores coreógrafos para as tribos coreografadas, para a nossa vaqueirada e para toda a evolução que acontece na arena. E também vai indicar costureiros, vai indicar uma série de artistas que são fundamentais para executar o projeto de arena. E vai caber à direção do Boi estabelecer os contratos com as pessoas e dar as condições de trabalho para que eles possam executar com maestria e eficiência o projeto de arena pensado na Comissão de Artes. O festival se caracterizou por uma série de elementos e isso se mantém. Um deles é a grandiosidade das esculturas, a movimentação das alegorias, o elemento surpresa também que cada uma traz. Isso é mantido, mas é uma equação entre aquilo que o conselho e a comissão de arte pensam e aquilo que os artistas são capazes de fazer. Cada membro da comissão de arte, dentro da sua expertise, trabalha para que tudo que será apresentado esteja fundamentado. Todos os elementos presentes na arena precisam ser referenciados, ou seja, embasados. Isso porque os jurados que irão julgar o festival são pesquisadores que conhecem muito bem o que vamos desenvolver nas apresentações. Isso faz com que tenhamos que criar um material especialmente desenvolvido para esses jurados. Esse material funciona como um grande libreto de cada noite, que explica o espetáculo de forma dinâmica e fundamentada. Afinal, é um grande show que precisa informar e emocionar. Dentro da estrutura do Boi, seguindo o regulamento, nós temos a parte musical, artística, da pesquisa, pode ser um antropólogo, um sociólogo, da história, da teoria da arte, artistas, compositores e pessoas também que articulam a dinâmica dentro da apresentação do Boi de Arena, partindo sempre de uma demanda do que o boi vai apresentar na arena. A roteirização do boi ela era muito dispersa. Não havia um roteiro trabalhado, um roteiro discutido. O Raul foi eleito presidente do Boi e nessa assembleia foi eleita a primeira comissão de arte do Boi. Foi muito importante isso porque se estabeleceu uma metodologia de trabalho que a gente pudesse realmente trabalhar uma roteirização do Boi com base em princípios técnicos de conhecimentos de espetáculo. Para a escolha do tema, sempre a comissão e membros da diretoria que tinha conhecimento para discutir sobre questão artística. As demais pessoas, elas são inseridas conforme as necessidades do próprio boi. E para chegarmos no tema, a gente faz muitas vezes uma avaliação do momento que estamos vivendo. Hoje você tem que pensar que tanto para um boi quanto o outro, o tema ele é um processo de diálogo com a sociedade atual. Trazer essa problemática daquilo que se está falando na atualidade e dialogar com a arte e com a cultura popular. Geralmente a gente trabalha julho, agosto, setembro nessa fase. Cada membro do conselho traz uma proposta, uma inspiração, uma ideia e a partir disso a gente faz uma avaliação junto com os membros. Aquele que está mais próximo do consenso a gente começa a enxergar como uma possibilidade. Nós íamos para o convencimento, nós íamos para a discussão, levantando os prós e os contras. Quando se está trabalhando uma obra feita por muitas mãos e muitas cabeças, se você conseguir um consenso, você tem um problema. Você precisa provocar. Você não pode se contentar com o que está colocado na mesa de primeira, até você se convencer de que é aquilo. Quando a gente tem uma maioria que concorda com aquilo, a gente entende que a gente chegou no final e pode bater o martelo e seguir adiante do projeto. Depois do tema, é imediatamente o compositor, bombardear o compositor de informação. Claro, ninguém dizia o que ia ser cada noite, apenas dava algumas orientações. Mas a gente já começava a estratificar noite a noite, momento a momento. O tema deflagra-se todo um processo de criação das letras musicais para produzirem as suas músicas, que no boi se chama toada.
partir do tema, você vai ter a possibilidade de desenvolver os subtemas, um para cada noite. A partir desses subtemas, nós vamos pensar os momentos rituais, as lendas, as figuras típicas, os momentos coreográficos. O boi, no geral, é uma visão holística, né? É o todo. São momentos poéticos também que às vezes desenvolvem um tema. Eu acredito que seja um conjunto de coisas que se incorporam a um tema e faz a espinha dorsal da apresentação. A comissão de arte, ela fica responsável por escolher as toadas que são estratégicas para a apresentação do boi na arena. Definidas as toadas, então a comissão de arte vai acompanhar os desenhos das alegorias, dos figurinos, de tudo que precisa de construção ou confecção por parte nos galpões e nos QGs do boi. Acorda, morena bela, vem ver. Sabe aquela coisa gostosa de sentir? A toada é assim, mistura de sensações a nos permitir. Tem cheiro, jeito, tem cor, sabor, tem textura, ternura, tem a bravura de quem a cultua. É feito seu povo, é feita para o povo, é feita pelo povo. Traduz na sua essência, carência, vivência, experiência viva de quem a tem como instrumento de libertação, de evolução, de revolução. É a memória da história escrita com suor, luta, lágrimas e glórias. É voz e porta-voz de sua gente, intimidade de quem sente na pele a fartura e a escassez, a doçura e a insensatez. É lamparina na trilha de quem caminha a poesia, melodia em acalanto para a alma, encanto que acelera e acalma. É a própria Amazônia que sonha, que espalha o som da floresta a toda a terra. Tem na singularidade a pluralidade que faz a identidade de sua arte uma emoção à parte. Folclore que explode ao mundo o mais profundo sentido da simplicidade da genialidade. Traduz sentimentos, conduz momentos, cadencia o coração de quem a aprecia. É a razão de quem a faz, é a paixão de quem escuta, é a expressão em cultura que se transforma, que se renova, mas que sempre toca em sua raiz a tradição de brincar de boi em Parintins. É o compasso marcado por versos e rimas, ritmado em palminhas, tambores da alegria que rufam magia. Dois para lá, na mais pura forma de traduzir. Dois para cá, na felicidade que invade a quem ouvir. Toada em toada, toada tocada, toada dançada, toada pintada, toada ecoada, toada cantada, toada contada, toada por todos amada. A toada de boi-bumbá é um gênero musical do norte. É a identidade musical do parintinense, do amazonense. É a trilha sonora que rege, que conduz o espetáculo dos bois de Parintins. Na década de 80, as toadas eram selecionadas por poucas pessoas. A pessoa que me vem à cabeça na época era o Paulinho Farias. Ele era totalmente ativo nessa questão de toada. Esse processo foi mudado em 99, quando foi criado a Comissão de Arte. Cada boi tem um núcleo de pessoas. A Comissão de Artes, ou o Conselho, né, é o núcleo das pessoas que define qual vai ser a temática do boi, que lendas irão ser contadas, que ritos irão ser materializados pelos artistas. A música e a alegoria de mãos dadas na apresentação dessa temática. A Comissão de Arte do Boi Garantido é dividida em 3 blocos: o bloco musical, o artístico e o cênico-coreográfico. Todos eles são importantíssimos, são eles que definem a apresentação do boi. Através da Comissão de Arte, liderada pelo Júnior, a gente achou uma maneira que seria mais objetiva no caso da seleção das toadas. Eles passam para o departamento musical que tipo de música eles querem para poder encaixar no espetáculo que eles estão desenhando para a arena, né, para a apresentação. Isso foi a primeira vez que houve de convocar os compositores e direcionar o que a comissão queria. Antes não era muito assim preciso seguir essa temática, fazer as toadas de acordo com a temática, era mais livre.
Agora não, ele já traz a temática, passa para os compositores fazerem, porque o formato do festival começou a mudar. Esse processo de composição, de direção, ele vai se lapidando com o tempo, de acordo com o pensamento de quem está à frente, tanto da direção pro Boi Bumbá, como na direção artística, no caso a Comissão de Arte ou o Conselho de Arte. Nos últimos anos houve essa troca muito direta e importante, apesar da inspiração do poeta ser livre, da poesia ser livre, é sempre bom a gente ter um caminho para trabalhar, porque às vezes a gente pode estar na contramão do projeto do Boi. Essa questão de orientação, ela é muito recente. Há uma exposição, o tema é esse, a gente pretende, por superfície, desenvolver isso, onde a gente vai ter um ritual de cura da terra. E é uma experiência que vai ser diferente de compositor para compositor. Tendo esse diálogo, o compositor é ciente daquilo que o Boi precisa, é dialogado todas essas questões, direção musical, a questão mais técnica, a comissão de arte, a comissão mais de contexto e realização de espetáculo, e o compositor com a sua poética. A apresentação de arena são apresentações feitas de momento. Eu vejo hoje a trilha como um dos pontos fundamentais, porque ela identifica a cena aos olhos de quem a está vendo e também julgando. A comissão de arte, quando apresenta o tema do ano, a partir daí vem o processo da escolha das toadas. E esse processo é dividido em duas partes. A comissão de arte ela fica responsável por toadas da parte artística e também o musical, no caso da toada letra e música. O outro processo é a escolha das toadas direcionada para o povão, para a galera. Então essas toadas ficam na responsabilidade da direção do Boi de convocar sócios, fundadores, sócios que realmente se identificam e também fazem parte de algumas coordenações dentro do Boi. Hoje o Conselho de Arte ele recebe essas toadas, faz uma análise geral dessas toadas. Geralmente a gente abre para que sejam votadas essas toadas, sendo que as toadas que você vai utilizar em pontos extremamente estratégicos é algo que fica reservado extremamente ao Conselho de Arte, porque é dali que ele vai tirar o néctar para fazer as suas surpresas, as suas alegorias, os seus rituais. É uma estratégia utilizada pelo Conselho de Arte. O Bloco A, comum musical, é responsável por apresentadores, levantadores de toadas, batucada do garantido ou marujada do caprichoso, amo do boi, galera, toada letra e música e organização do conjunto folclórico. O combustível do festival, o que faz a diferença em uma apresentação é a empolgação. E a gente só tem esse nível elevado se você tiver boas toadas. É uma emoção que te marca, né? Primeira vez que você entra na arena, vê aquela galera gritando, o som do tambor, teu coração pulsa, adrenalina. Quando o ritual entra, você vê assim, toda aquela conception finalmente saiu da abstração e ela se materializou. Você tá vendo isopor, tinta, tudo se fundindo, dançarino, os elementos encaixados. É uma emoção muito grande. Em 92, 93 não existiu banda. Os levantadores de toadas, eles cantavam sem acompanhamento algum. E hoje são acompanhados por bandas que são praticamente uma orquestra, ritmada pela batucada do garantido e marujada do caprichoso. Se a estrutura do Boi Bumbá na arena fosse um corpo humano, a batucada seria o coração, porque é ela que pulsa fortemente as toadas e impulsiona a galera nas arquibancadas. A marujada é simplesmente uma orquestra composta de 400 pessoas que vai para a arena fazer aquele povo todo balançar em formas musicais para o boi se apresentar, com todos os seus itens. A batucada ela é formada por 5 naipes de instrumento, por surdo, caixas, repiques, palminhas e rocada. A marujada ela tem 5 naipes. Nós temos os tambores, as caixinhas, os repiques, as palminhas e os rocalhos. A comissão de arte, no primeiro momento, ela não passa para a gente quais as toadas vão acontecer na primeira, na segunda e na terceira noite, mas, no entanto, passa toda uma demanda para ser ensaiada. A partir de março, do primeiro sábado de março, começavam os ensaios. A gente ia pegando as toadas antigas para não perder o ritmo
E então depois da semana seguinte o Conselho de Arte passava os repertórios para a gente começar a ensaiar. Esses ensaios acontecem em Parintins, na terça, quarta e quinta, até domingo. Quando vai se aproximando do festival, aumenta-se ainda mais as horas de ensaio, para que tudo saia corretamente dentro da arena. A marujada, ela representa simplesmente a metade do show. É a primeira que entra e a última que sai. Sem ela, não tem show. A fonte de inspiração dos artistas, ela começa com a seleção de toadas. As toadas, elas são pensadas pelos compositores em cima de pesquisas antropológicas que eles fazem para ter embasamento teórico. Como ele se inspira? Você pode pegar uma matriz de concepção pronta. Você pode executar o que o conselho ou alguém demanda? Pode. E eu percebi que eu precisava ir além, que eu precisava fazer algo mais espiritual. Toda a concepção que eu pegava, eu colocava em minhas mãos e dizia: Senhor, me dê a inspiração necessária que possa satisfazer um projeto. Passar isso para o Conselho de Arte e depois o principal, execução na arena e um encantamento do espetáculo para o julgamento. A partir do momento que você tem ouvido apurado para a letra da toada que está sendo apresentada, você consegue materializar na sua mente um palco que nós chamamos de alegoria, que vai servir de cenário para uma apresentação no bumbódromo. Se tem uma toada de lenda, a comissão de arte busca, pesquisa, elabora dentro do que a lenda diz, baseada no imaginário do índio, da cultura local, para que na arena consiga conquistar os jurados. Quando a gente recebe uma concepção alegórica, tem a metodologia de organograma, cronograma e os riscos. Até onde você vai ser usado. O artista tem que ter uma responsabilidade muito grande em estudar mesmo, desde a criação até a sua execução. Então, os riscos sempre vão existir. A alegoria, ela é uma propriedade coletiva. As mãos de Midas se juntam para que junto assumam a responsabilidade. Existem 4 tipos de alegorias dentro do Festival Folclórico de Parintins, que é celebração amazônica ou exaltação, ritual indígena, lenda e figura típica. As principais preocupações em relação ao conceito da apresentação de um espetáculo alegórico tem que ser voltado para o que diz a toada. O que está se tocando tem que estar se apresentando, tem que ter essa ligação entre a toada e a parte alegórica que está sendo apresentada no espetáculo. No momento que você recebe aquele projeto, tem uma sinopse, tem um conceito do que é a alegoria, a história da alegoria. Nesse momento é lançado o norte da parte artística. Você começa a fazer as maquetes, começa a projetar altura, largura, profundidade. Cada artista ele tem um alinhamento de projetos. Alguns artistas não gostavam de fazer figura típica, lenda, porque o foco só era rituais. Teve uma mudança de percepção quando eu fiz esse eixo da busca do Rio de Janeiro e São Paulo para cá. Porque cada geração de artista ele colocou o seu conceito, que foi inovando o movimento, que foi inovando uma peça, melhorando as lendas, que as lendas não tinham um valor importante. Veio o João de Souza, colocou no Curupira. Como podia uma lenda ter o mesmo peso de um ritual? Porque o ritual praticamente era a grande celebração da noite. Aí começou a perceber que outros conceitos que podiam ganhar a mesma pujança começaram a ganhar valores. No formato que nós apresentamos hoje, a parte estrutural ela tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada, até porque nós trabalhamos com figurantes em cima de cada estrutura. Então o passo a passo de cada alegoria vem a partir de uma projeção feita em maquete. A maquete está pronta, aí vai começar a dar início ao trabalho mesmo, a coisa realista. Aí começa escultores, serralheiros, pintores de artes, uma série de profissionais para dar vida nesse projeto. Então é um passo a passo fundamental para que as peças se encaixem perfeito dentro da arena, porque as alegorias elas são modulares. É uma linha de montagem, então tu consegue executar uma escultura sem que ela pare o seu processo de construção. Para alcançar uma altura de 15 metros tem que fazer 3 módulos de 5 metros. É um processo que envolve aí 3 meses praticamente de trabalho, né? As fontes de inspirações para o desenvolvimento de todos os desenhos é a partir das toadas que vêm dos nossos poetas. Essas músicas, conhecidas como toadas, que conduzem e alimentam
as nossas inspirações para o desenvolvimento dos desenhos de fantasias e alegorias. Essa divisão dos desenhos, ela ocorre de acordo com o nível técnico do tempo que o desenhista está lá e da importância do desenho. Uns ficam responsáveis pela roupa dos itens individuais, outros pela parte de tribos e capacetes e outros pela parte de fantasias que vão compor alguma cena, algum modelo alegórico. Aqueles cenários gigantescos que encantam a visão de cada visitante que vem prestigiar a nossa festa. A partir dessa ideia que é repassada para a gente teórica, nós vamos buscar também fontes de outros lugares, realizar uma pesquisa para buscar as características, passar por traço do boi. Vai servir como a base para a gente elaborar os desenhos dos protótipos. Existe um núcleo que pensa o boi juntamente com os desenhistas, né? Alguns desses desenhistas fazem parte da comissão ou do conselho de arte e cada tema é discutido e pensado como é que seria os acontecimentos de uma alegoria ou então a apresentação de cada item. E tudo é repassado para todos os desenhistas que vão materializar isso num papel. A parte de desenho e pintura. Existe um lugar que a gente trabalha lá que se chama Sala dos Desenhistas e ela fica localizada ali dentro da comissão de arte. O ambiente de trabalho é localizado em um espaço muito restrito, onde só tem acesso nesse núcleo de criação a comissão de arte ou o conselho de arte e a diretoria de cada boi. Existem alguns trabalhos específicos que são realizados dentro da sala de projetos. Os elementos visuais que vão ser utilizados dentro do espetáculo. São criados todos os figurinos de itens, tuxauas, tribos e todas as alegorias e módulos que irão compor a apresentação do bumbá nas 3 noites do festival. A parte estrutural da alegoria, ela é pensada desde o início do processo de criação. Então, cada estrutura, ela é feita um trabalho de planta baixa, onde a disposição dos módulos é estudada, assim como as composições alegóricas, para que elas se desenvolvam da melhor forma dentro do espetáculo. A comissão de arte, ela faz o processo de criação, elaboração e, em sequência, a gente faz o trabalho de projeto, com planta baixas, medidas, cálculos estruturais. No caso, o artista, ele vai trabalhar em cima de um projeto que já está 50% definido, mas isso não impede de que ele possa dar um toque pessoal para enriquecer dentro do que é o contexto do projeto macro. O projeto 3D é um avanço que foi implementado dentro do Festival de Parintins, que iniciou com Garantido na figura do Ronan, que naquela época estava começando com o design gráfico, e a gente chamou ele para realizar esse trabalho pioneiro dentro do festival, e ele desenvolveu a visualização 3D, porque até então a gente trabalhava no 2D, que era a planta baixa, né? O 3D, ele é uma simulação da realidade, é um ambiente tridimensional que trabalha com medidas reais. Então nós temos a possibilidade de projetar objetos reais, como alegorias. A gente simula a visão periférica dos jurados na arena, o tamanho das alegorias, a proporção que ela vai tomar. Nós temos uma noção exata da realidade. É de fundamental importância essa questão de treinar novos artistas para o futuro, através de desenho, de coreografia, porque assim a gente está mantendo a cultura da nossa cidade viva, desenvolvendo novas possibilidades para esses jovens trabalharem dentro do Festival de Parintins. Eu já comecei a trabalhar com 3D com os meus 18 anos, projetos alegóricos, e foi fluindo. Aprendi muito durante todo esse processo. A tecnologia vem crescendo de uma forma constante, são novas ferramentas e temos jovens aí já imersos com essas novas tecnologias e isso aí vai aprimorando a forma de a gente ver e trabalhar com as coisas. Eu tenho hoje experiência dos dois lados. Já trabalhei no Boi Bumbá Caprichoso e hoje atualmente eu estou no Garantido. Eu faço itens individuais, por o nosso festival ser amazônico, ser nas culturas indígenas, caboclas, eu me inspiro nessa linha. Eu sempre vou inspirado nos animais da selva, daí surgem as minhas ideias. O direcionamento vem da comissão de arte. Hoje, no Garantido, eu faço o item Cunhaporanga, Pajé, Porta-Estandarte e Tribo Especial.
No Caprichoso, o direcionamento vinha do Conselho de Arte. A concepção dos figurinos já vinham todos prontos. Esses 3 últimos anos que eu estou no Garantido, eu tive a liberdade de fazer a concepção dos meus itens. Eu faço a criação dos meus itens individuais e em seguida eu levo para a comissão de arte. São mais de 16 itens por noite. Pajé, Cunhaporanga, porta-estandarte, rainha do folclore, apresentador, levantador, amo. E tudo isso é a comissão e o Conselho de Arte, que direciona para os artistas que vão concepcionar esses figurinos. Cada noite tem uma sinopse do que a gente vai realmente abraçar ali como tema da noite. É um que a gente chama de subtema. A mágica é você conseguir fazer as 3 noites, estar amarrada no tema, sem ser a mesma coisa. A sinopse, geralmente, ela, estrategicamente, hoje a gente encomenda algumas toadas para além do edital. A gente deixa claro isso no edital, inclusive, que 70% das toadas de arena, ou 100% já aconteceu, vão vir do Conselho de Arte. A partir disso, a gente entende nesse caminho de toada e as perspectivas em cima da pesquisa do boi, elas vão se unir para que a gente encontre um rumo para se trabalhar essas definições, obviamente também com aquela ideia de competição, levando em conta aquilo que será mais forte para driblar o contrário. Sinopses, que são os resumos que apresenta principalmente para os jurados. Se na arena isso vai ser encenado, cantado, espetacularizado, os jurados ao mesmo tempo recebem em suas mãos a sinopse de cada momento. E é uma responsabilidade tremenda compor isso tudo, porque o conteúdo dessas sinopses tem que ter a mesma frequência da emoção, da genialidade apresentada na arena, que sirva para informar, para formar, mas também para emocionar. As sinopses, elas são fundamentais para que a gente, tanto Conselho de Arte, quanto o artista que faz parte dessa construção em rede, quanto os figurinistas da figuração, do item que surge nesse momento na alegoria, possam entender esse conjunto e, a partir desse conjunto, trabalhar inclusive os momentos que o boi cria, aqueles momentos de ações que acontecem tecnicamente dentro do bumbódromo. O montar a alegoria, o acender das luzes, o movimento de tais esculturas, a aparição daquele item, a descida do item de acordo com a sonoridade da marujada. É isso que vai operar esse conjunto todo dentro de uma teoria que na arena vira praxis. O boi-bumbá, além de um produto da indústria criativa, ele é sobretudo um patrimônio cultural, um bem cultural. A sinopse é o que a gente apresenta para a imprensa nacional e internacional, que por sua vez reproduz essas informações mundo afora. O orçamento macro ele foi desenvolvido pelo meu pai, Júnior de Souza. Ele tentou minimizar os problemas com falta de material e transtornos dos artistas, porque ele elaborava um orçamento macro dentro da comissão de arte, com o conhecimento técnico que ele tinha de artista, e tentava aproximar do que seria a realidade da construção de cada alegoria. O projeto macro é aquele que você já pensou no tema, já está sabendo o que vai acontecer nas noites e agora você vai ter que fomentar, financiar quais são os materiais para cada artista para desenvolver aquela ideia. Aquele momento que a gente faz toda uma discussão, modelagem, planejamento 3D, planejamento das estruturas, porque a gente sabe o que vai conter para fazer a compra desse material. Tem que ser altamente organizado, porque ali a gente está lidando diretamente com o financeiro. É muito bom a gente ter uma ideia de arte, de alegoria, mas se não tem material, você não consegue emplacar aquela concepção primária. O orçamento macro do boi, ele envolve tudo que compõe a estrutura artística de uma alegoria. Tem a questão das ferragens, tem a questão do isopor, das espumas, até mesmo o material regional. A pintura seria o passo final da elaboração do projeto de uma alegoria. O roteiro musical, ele teve uma evolução. Ele é uma necessidade de fundamental importância na construção do espetáculo de arena. É extremamente técnico, passa por vários setores do boi, passa pelo Conselho de Arte, pelo Conselho Musical, até chegar num ponto onde há uma definição da toada A, B ou C, que vai ser utilizada no momento específico da arena. O roteiro musical ele é desenvolvido durante toda a temporada, né?
ele vai se consolidando com o tempo, pensado com antecedência pela Comissão de Artes, possibilita que haja alterações nesse processo, nessa temporada. Inclusive, usando muitas vezes toadas antigas. O grande segredo são as toadas coringas. Você tem que trabalhar com o que está obrigatório na noite, aquele momento que você chama a galera, você está preparando uma alegoria para ser apresentada, então está acontecendo alguma coisa aqui. Esse entreato é que a gente trabalha as chamadas toadas coringa, de explosão. O roteiro musical, a gente costuma dizer que é a trilha que vai conduzir os espetáculos de arena para serem apresentados para todo mundo. É o que determina o tempo de apresentação do espetáculo na arena. Ele tem que ser muito preciso em relação à batucada e à banda. A dinâmica da apresentação é em cima do roteiro musical. Lá a gente consegue ter noção dos quadros, dos momentos de galera, do momento ritual, lenda amazônica, celebração, da apresentação dos itens. Existe uma dinâmica com relação a essa linha musical, onde ela pode ser alterada desde que haja uma necessidade e você foge do script. Naquele momento você tem que ter um plano B, ou prolongar ou diminuir, ou substituir, se for o caso, para que você possa ter uma apresentação bem redondinha e bem eficaz. Para você fazer um espetáculo de boi dentro de 2h30, com toda a tranquilidade do mundo, você não pode tocar mais do que 26 toadas. O processo coreográfico dentro da associação iniciamos muito cedo. A nossa equipe de coreografia, junto com os dançarinos, eles começam a relembrar as toadas antigas e fazer o treinamento. E assim também nós fazemos a catalogação de novos dançarinos para a temporada que vai acontecer no ano seguinte. Então, a partir da escolha de toada com o tema, já começamos o trabalho de coreografia, com a equipe toda de coreografia e os dançarinos. O primeiro passo é dividir as toadas selecionadas para os coreógrafos começarem um trabalho de criação, visando os currais de Manaus e Parintins. Esses movimentos coreográficos, por muitos, são conhecidos como movimentos acrobáticos e por outros o aeroboi, que são o 2 para lá e o 2 para cá, e o jogo de braço para ganhar o sincronismo visando o item galera na arquibancada do bombódromo. A primeira etapa de coreografia no boi são aquelas coreografias que vão ser dançadas durante a temporada toda nos currais. E essas coreografias elas têm que ser trabalhadas de uma maneira mais fácil, para facilitar as pessoas a dançarem. De 2000 para cá, nós organizamos os coreógrafos, fazemos uma análise, colocamos todas as toadas e verificamos no qual o coreógrafo tem mais afinidade com o estilo, que são as toadas genéricas, são as toadas de arena, que são as toadas temáticas, e assim nós fazemos essa divisão. O segundo momento, nós temos que selecionar em média de 560 jovens que irão compor os momentos que irão ser trabalhados dentro da arena. Celebração folclórica, figura típica regional, lenda, ritual, tribos indígenas, tuxaua e tribo coreografada. As toadas temáticas recebem toda uma atenção dos nossos pesquisadores. Eles dão toda uma atenção para a equipe de coreografia, contando o porquê da pesquisa, o que significa, do qual etnia vai ser trabalhada no caso, quando for indígena, de lendas, rituais. E eles também têm um contato direto com o compositor. O compositor narra de onde foi que aconteceu a pesquisa deles e em cima disso eles fazem as coreografias. Cada noite, dentro do tema, nós recebemos um subtema. Dentro da organização, do roteiro da apresentação, qual é o momento coreográfico e o que vai representar ali. Esses conjuntos são responsáveis por essa beleza plástica e riqueza coreográfica. Toda essa beleza vem de um grupo de artistas convidado para fazer parte da comissão de arte do Boi Garantido.
todo um trabalho de pesquisa, de estudo de espaço físico, do regulamento e também da linguagem corporal que a gente vai transmitir com essa coreografia. O porquê do movimento, dos grafismos que são feitos na arena, daquela roupa que eles vão dançar, aquela indumentária. Essa pesquisa toda é feita dentro do Conselho, junto com os historiadores e os coreógrafos. A cenotécnica foi mais um dos avanços que meu pai trouxe para o Festival de Parintins. Eu considero a cenotécnica uma revolução, porque o festival avançou a tal nível que as apresentações ganharam uma dimensão gigantesca. Alegorias se transformaram em grandes estruturas que já não conseguiam mais serem executadas de maneira correta. Cenotécnica surgiu de um interesse maior de profissionalizar as apresentações do boi, de colocar as alegorias de forma mais dinâmica, mais precisa, assim como na montagem como na desmontagem. Para o momento cenotécnico, tem seu início com várias reuniões onde o coordenador da cenotécnica convoca artistas e concentração e todos aqueles que estarão envolvidos com os espetáculos. São utilizados vários recursos, computadores, celulares, projetores, onde cada noite é explanada, o roteiro todo é muito bem analisado. Neste momento são apresentadas as alegorias, quais serão as pessoas que irão conduzir os módulos alegóricos até o centro da arena. Não adianta a gente ter um boi bonito fora da arena, porque o que importa diante a tudo isso é exatamente aquelas 2h30. Se você colocar um módulo errado, não executar aquilo que estava belo, você acaba perdendo 6 meses de trabalho. Então existe uma simbiose entre concentração e diretoria de arena. As alegorias primeiramente são armadas, posicionadas na concentração de acordo com a ordem de apresentação definidas no roteiro. A cenotécnica ela vai além do processo da alegoria. O ritual, por exemplo, tem 10 módulos. Módulo 1, lado C, é o lado do caprichoso. Módulo 1, lado G, é o lado do garantido. Então a gente sabe que aquele é o primeiro módulo que vai entrar e a gente sabe qual é o lado que ele vai entrar. E cada módulo tem um responsável. Geralmente é um artista do galpão acompanhado com um membro da coordenação de concentração. Vão conduzir com maestria para que esse momento na arena seja um momento glorioso. Antigamente, as apresentações de projéteis não eram profissionais. Com o avanço do festival, avançou-se também essa questão da apresentação. Hoje elas são feitas em grandes reuniões, onde é preparado um slide com todas as informações que formam o caderno dos artistas. O Conselho de Arte, ele pensa a partir de um sonho. E a partir deste sonho, ele leva isso para a sua diretoria. Essa diretoria executiva geralmente apresenta os problemas técnicos do boi que acabam inviabilizando muito dos nossos sonhos. Então a gente entende que precisa chegar num determinado momento para entender o rumo que o boi vai tomar. Se tem um problema financeiro, a gente vai buscar algo que possa unir essas duas vertentes administrativas e artísticas para não fugir também do projeto. A apresentação para a diretoria, ela já vem dando ideia do que vai acontecer em cada noite. Os grandes momentos, ritual, lenda, o que pode acontecer, o que vai surgir, isso também já vai passando para eles. Quais as novidades que a gente já propôs para trazer, a diretoria já tem um quadro completo do que vai acontecer. O projeto Macro aos artistas, ele é mais uma criação do Jones de Souza, porque ele entendeu que precisava profissionalizar essa questão. O Macro, ele é apresentado em 2 fases. Uma para a diretoria, que é no geral, e depois individualmente para cada artista. É dado desenho, pesquisa, layout, croquis, informação. Ele chama o compositor senta com o artista para tirar qualquer dúvida em relação àquela concepção que o conselho ou comissão alinha. É necessário desenho, alguns usam computação gráfica, mas a diferença é na maquete. Ele é apresentado uma maquete mostrando os principais atos
Passado o processo de projeto, já em galpão, no caso eu vou chamar a equipe, mais 15 pessoas, entre escultores, ajudantes, soldadores, para a gente botar em prática esse projeto. Para que eles possam executar de maneira sincronizada, tanto o artista que está construindo o cenário, quanto o que está construindo o figurino, que vai ser apresentado naquele cenário. A fantasia do item que vai ser apresentado também tem que estar de acordo com o contexto. O tempo que a gente leva para construir esse cenário alegórico é aproximadamente 3 meses, um tempo que é pouco, mas a gente procura trabalhar dentro do cronograma para que nada ocorra de errado e para a gente conseguir concluir com o objetivo. O festival ele teve esse rigor porque o tempo era tão fundamental no Espetáculo de Arena que não podia falhar. O tempo ou se tornava teu aliado ou teu inimigo. Às vezes quebrou uma roda, dá um problema, uma peça quebrou, tudo é possível, mas é feita uma programação. E esse roteiro do tempo, do detalhamento, da eficácia dele é que fazia a diferença. É aquela história, que errar menos, seguir o regulamento, faz a diferença na arena. Translado de alegoria é um processo dentro da cenotécnica. Para termos uma ideia, a distância da Cidade Garantido até a concentração são 2 quilômetros. Então há uma necessidade de fazer um planejamento minucioso para que todo esse trabalho tenha eficiência e eficácia. Nós recebemos da cenotécnica o primeiro documento, que é o mapeamento das alegorias dentro do galpão. Após finalizarmos o projeto de arena, começa a pensar o projeto de concentração e dentro da sala do Conselho de Arte é apresentado toda a proposta logística da saída das alegorias do translado. É definida as equipes que vão trabalhar. O diretor de galpão é peça fundamental porque ele é que vai conduzir os colaboradores que levam as alegorias. E nesse plano de ação a gente define a data de saída, que é uma estratégia, já sabendo a ordem da apresentação. Vamos até o galpão, conversar com cada artista para saber a quantidade de módulos que vão ser transportados através de roldanas, peças de montagem que vão ser transportadas através de caminhão. Com base nesse levantamento, podemos mensurar a quantidade de caçauerés que devem ser contratados. Os caçauerés são as pessoas que transportam as alegorias para a concentração e posteriormente montam na arena com os artistas. A praça de concentração do Boi Caprichoso toma de conta de todo o lado azul. As alegorias, quando vão para a praça, elas precisam estar ancoradas porque elas vão ser testadas e algumas finalizadas. As estruturas são muito grandes, a gente trabalha com material pesado como ferro. Esta é a primeira fase, planejamento para a saída das alegorias do galpão, o translado e estacionamento na concentração. Eu acredito que o planejamento, a organização, o comando, o controle são peças-chave para que essa magia aconteça. Porque sem isso, não existe uma apresentação tecnicamente perfeita. A armação das alegorias na concentração do bombódromo é o grande segredo para o sucesso do boi de arena. É o momento do autocontrole e da coragem. Durante mais de 20 anos, esse sempre foi o grande momento de Júnior de Souza. Comandando empilhadeiras, guindastes, artistas e mais de 150 empurradores de alegorias, Júnior de Souza sempre foi considerado um mago. Não apenas pelas suas fantásticas alegorias, mas pela sua competência e habilidade em montar o grande quebra-cabeça de mais de 150 módulos que compõe o cenário alegórico das 3 noites de festival. Está ali naquele portão para começar a apresentação do Boi Garantido, com tudo organizado, materializado e poder dimensionar a grandiosidade que é o nosso festival. É uma grande realização para mim e com certeza para todos nós que somos apaixonados pelo Boi Garantido. Uma grande responsabilidade
responsabilidade, porque o apresentador praticamente tem o boi nas mãos. Na entrada já tem a marujada de guerra chegando, os outros itens se aproximando. Quando você olha à sua direita, vê aquela multidão gritando, vem a emoção, vem a alegria e a paixão, até porque, além de ser o apresentador, a gente é torcedor do Caprichoso. Conduzir esse grande espetáculo é uma realização de um sonho de criança, é uma responsabilidade imensa, é um festival folclórico único, reconhecido internacionalmente. Para mim é uma honra apresentar esse grande espetáculo para o mundo. Nós começamos a preparação meses atrás, junto ao Conselho de Arte, desenvolvendo o projeto, conversando com os artistas, entrando no galpão, até chegar na hora e apresentarmos esse projeto em forma de festival na Arena do Bumbódromo. Nós estamos muito afinados com o artista, com tudo que foi construído, com tudo que foi imaginado e planejado dentro da comissão de arte, contatos diretos no galpão com os artistas. Quando acontece algum problema na arena, evidentemente, baseado no que foi estudado, no que foi planejado e trabalhado, a gente consegue tirar a atenção daquele problema, levar para a galera a alegria, chamar a atenção para outro momento, ainda conseguindo muitas das vezes o 10 para aquela alegoria diante de todo o contexto que foi apresentado. Muitas das situações acontecem na hora, o cara tem que ter o start, ter calma, não ter aquela correria para transparecer para o público e principalmente para os jurados que estão acontecendo algo de errado. E eu imagino assim, por exemplo, questão de texto, pega o roteiro e lê bastante, só eu sei o que está escrito aqui. Se eu errar para mim, eu vou saber que eu errei. E também a diretoria. Trocar de palavras, acontece, muitas coisas, a gente tem que dar um jogo de cintura. E também, claro, a competência dos nossos artistas, que eles vão estar sempre ajudando em qualquer situação que ocorra. Não dá para testar a alegoria inteira, ela toda montada no galpão. Ela é realizada por completo já na Arena do Bumbódromo. A maioria absoluta dos nossos artistas são autodidatas. Eles são talentosos de natureza, eles imaginam tudo aquilo e conseguem materializar, colocar aquela alegoria dentro da arena para que saia na mais perfeita apresentação e a beleza, a magia e o encantamento que aquelas alegorias proporcionam para todos que estão assistindo, seja ao vivo, seja no mundo inteiro pela televisão e internet. Festival, um mix de sentimentos que envolve paixão, envolve emoção. Como artista do boi, fico muito feliz e lisonjeado de ser parintinense e poder estar em qualquer lugar do mundo e você tiver com o adereço uma camisa do festival e o cara falar assim, você é de Parintins, sou caprichoso, sou parintinense, sou amazonense. O Festival de Parintins é o nosso orgulho, é a nossa paixão. O Festival de Parintins é a nossa identidade cultural, é a nossa potência da arte, é um selo que nos orgulha muito no Brasil e no mundo, a nossa raiz. O Festival de Parintins é a nossa cara, é o nosso amor, é a nossa identidade. Isso para mim é motivo de orgulho e eu quero que você que está assistindo, que isso sirva de inspiração, porque essa festa precisa continuar. Essa festa é sua, é do povo de Parintins. Ele, desde pequeno, ele era uma criança diferente no meio de outros filhos. Super inteligente, gostava de prestar atenção para muitas coisas assim. Era mesmo diferente, muito inteligente. Já pequeno ele já tinha aquele dom de criar as coisas, de fazer brinquedo. O Júnior deixou sua marca como criança e como adulto. Era uma pessoa criativa, muito criativa mesmo. Quando ele tinha 8 anos, ele fez um motor de isopor. Ele movimentava aquele motor sobre uma lagoazinha que tinha aí atrás. Chamava a atenção de muita criança, de todo canto vinham para cá. E eu domingo disse assim, gente, eu não sei o que é feito de nosso filho, é muito inteligente. Quem sabe se não vai demorar pouco, porque ele é muito inteligente. Se assim não diz isso não, Deus.
Eu acredito que ele deve ter uns 17 para 18 anos. Pintava carro aqui, né? Trouxeram um carro que o Gilto comprou um Jeep para pintar, né? Que ele deu show no Jeep, né? E desde lá o Gil ficou amigo dele. E era benquista por todo mundo, pelo Gil Gonçalves, pelo Enélio Gonçalves, tudo gostavam dele. Meu pai, ele sempre chamou minha atenção desde pequeno porque eu ficava encantado com tudo aquilo que ele executava, né? São trabalhos que marcaram para sempre a minha memória e guardo com muito carinho todos eles. Eu tinha comprado um Jeep bem velho e procurei saber na cidade quem era a pessoa que poderia pintar. Olha só, naquela época o melhor pintor de carro é o Júnior Souza, filho do Domingão. Ele fez o carro, um Jeep, uma coisa mais linda que eu já tive assim, de automóvel. Desde aí nós começamos a ser amigos e graças a Deus nós nunca tivemos nenhum problema, nenhuma diferença. Depois de show da oficina, fui trabalhar em boi. E fui se entrosando até que ele chegou aonde quis chegar, né? Porque a pessoa nasce com aquela vocação, né? É interessante a história dele porque ela começa bem lá atrás, de forma incrível, no Garantido. E houve um momento em que eu saía no Item Tuxaua, não tive quem fizesse meu capacete, vamos dizer assim. E eu convidei o Júnior para fazer. Naquele momento ele fez um capacete juntamente com o artista Deco, e os dois fizeram um capacete diferente, que na época o Júnior, me lembro bem, ele chamava de tridimensional. E naquele momento foi uma revolução no festival, aquele tipo de capacete. Eu passei a ser apresentador do boi e o Júnior foi trabalhar no galpão de alegoria, assim, trabalhar vírgula, ele foi para querer ajudar. Na década de 90, eu estava já atuando como principal artista, injetando esse movimento, essas peças. Foi me apresentado o Júnior para ele pintar o trabalho. Ele pintou, fez lá e começou a observar. A alegoria na época era uma cobra grande, uma boiuna. E o Júnior ali resolveu colocar no olho da boiuna refletores. E na apresentação, quando ligou esses refletores nos olhos da boiuna, incandescente, ali foi uma grande novidade no festival. E não demorou para o Garantido perceber que ali tinha um talento extraordinário. O Júnior começou a despertar. Foi que ele foi para o Garantido. Aí ele criou uma fase extraordinária no festival, que foi a fase dos movimentos faciais. Mas uma delicadeza, foi que ele entrou com o Curupira e acabou com uma noite com o festival. Foi a alegria do festival. Fez uma sequência de trabalhos que encantaram. Ali ele selou uma identidade própria dele. Foi um momento diferente no boi. Nós tivemos que ter a coragem de mudar do boi confeccionado por madeira e mudar para ferro, mudar a estrutura completa das alegorias. Foi o ano do primeiro CD do Garantido. Eu era diretor financeiro do Garantido e o irmão do Júnior, o Jânio, era alguém muito ativo, um torcedor muito apaixonado. Me sugeriu que entre os artistas novos que nós íamos contratar, na época que veio Joinha, veio Marialvo, Brandão, contratasse o Júnior de Souza. A princípio relutei, porque eu não conhecia o Júnior como artista, eu conhecia o Júnior com aquele rapaz que trabalhava na oficina mecânica do pai dele. Foi quando o Jânio falou para mim, ali estava o motivo, nós íamos mudar da madeira para o ferro, e aquilo ali iria exigir movimentos. Nós precisávamos de alguém que entendesse de movimento, de mecânica. E em 95 foi determinante essa transição, e o Júnior veio justamente nesse momento para o Garantido para somar, juntamente com os demais artistas, principalmente numa coisa que era muito peculiar a ele, e ele fazia com maestria, que era a parte de movimentação de alegoria. Dar o movimento aos bonecos, dar o movimento às estruturas artísticas do nosso boi. Naquele momento nós contratamos o Júnior, nós estávamos pensando em fazer o que seria o show do Garantido dos 3 dias na Arena. O Júnior nos surpreendeu de imediato, sugerindo o slogan do Garantido, que era uma viagem à Amazônia. Então o slogan de 95 do Garantido foi de autoria do Júnior Souza. Eu conheci o Júnior naquele processo de mudança. Foi o primeiro ano de uma nova gestão no Garantido, o presidente era o Romildo Monteverde, e nós fomos convidados a compor o quadro artístico. Foi a primeira vez que foi um movimento em uma alegoria do Garantido. Eu me lembro benzinho que era um ritual que tinha 4 crânios, ele dava giro de 360 graus na arena. Foi um espetáculo. Eu conheci o Júnior de Souza em 1995, né? Eu era, na verdade, um escultor
E a partir daquele momento ele começou a desenvolver um trabalho e ele participou de todo esse momento do Garantido. Eu vim ter um relacionamento grande com o Júnior a partir da comissão de arte. A partir de 99, quando a gente assume a direção, a gente passou a ter um relacionamento extremamente forte. O Júnior era de uma capacidade criativa excepcional, mas o Júnior era uma pessoa diferenciada. Artisticamente era diferenciado. Ele tinha um conhecimento muito grande e coisas da cabeça dele realmente muito fantásticas. Eu era mecânico, o Júnior Souza convidou para trabalhar no Garantido, na equipe dele. Quando fui trabalhar na equipe dele, abandonei a mecânica e continuei trabalhando em alegoria. Aí comecei a evoluir junto com ele, me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com o Júnior Souza. Eu comecei com o Júnior de Souza organizando o boi lá atrás, né? O Júnior, naquela época, já tinha essa visão dele periférica. Eu me lembro quando eu fui para a Batucada em 97, e ele falou isso para mim: pois perdi um guerreiro, mas ganhei um maestro, um cara para comandar a Batucada. O Júnior, além de ser o artista de alegoria, ele fazia a composição da comissão de arte. E ele era uma pessoa muito respeitada nesse meio artístico, tanto aqui no Garantido como no festival como um todo. Porque, na verdade, é a partir dele que começa mesmo essa grande evolução da robótica do boi. Eu agradeço muito a Deus em ter conhecido uma pessoa chamada Júnior de Souza. Ele foi um cara assim extremamente fundamental na minha formação como um artista que trabalha no Festival Folclórico de Parintins. Ele me ensinou a ter amor e perfeição ao que a gente faz. O Júnior era um pai de família exemplar, um filho exemplar, um cara talentoso, que espalhou a arte e seu talento nesse grande festival que hoje nós fazemos parte. Me tornei artista, devo muito ao Júnior de Souza. A gente leva esse legado do Júnior. O Júnior era tão talentoso que ele trabalhou nas duas nações, né? Vai deixar um legado maravilhoso, não só para o Garantido, mas como para o Caprichoso também. A gente tem muitos amigos artistas que admiram o trabalho dele. Ele nunca estava contente, ele sempre tinha que botar algo a mais, ele ia para casa dele, não dormia, ficava pensando o que fazer para inovar aquela alegoria, para mudar, para fazer impactar. Aí quando ele chegava de manhã, já chegava com a solução. O Júnior foi uma matéria de capa. Em tudo que se falava em alegoria, o nome do Júnior de Souza estava ali. Tudo que ele fazia no boi, a gente observava do lado do Caprichoso. E um dia eu falei que se eu conseguisse ser presidente, eu ia fazer um convite ao Júnior de Souza para trabalhar com a gente. Foi 2 grandes anos brilhantes, que veio o campeonato, veio o bicampeonato, e Júnior foi amado no Garantido, amado no Caprichoso, respeitado no Garantido, respeitado no Caprichoso. É um artista que vai fazer muita falta para o festival. Poucos artistas tiveram essa experiência de estar nos 2 bois. O Júnior ele era um cara assim, fenomenal, né? Tanto como ser humano, como um artista. Eu não sabia qual era o maior, se era o Júnior ser humano ou o Júnior artista, né? Sempre foi visionário, né? Conheci nos galpões, na época que eu trabalhava no Caprichoso. O Conselho de Arte do Caprichoso me colocou para trabalhar junto com ele. E foi mil maravilhas, que como nós já éramos amigos, nosso trabalho só engrandeceu cada vez mais. Eu já conhecia ele das revistas, das entrevistas que ele dava, dos trabalhos antigos dele. E esse contato com a Artista Júnior foi muito importante para mim no meu crescimento profissional e no meu crescimento como pessoa também. Eu tive essa grata oportunidade de trabalhar, de ver a humildade da pessoa, que era o Júnior, mas também o artista criterioso que ele era. A gente via que ele amava os cenários que ele estava fazendo, era como se fosse um filho. O Júnior de Souza é uma pessoa que eu já conheci como um grande nome do festival, vindo para o Caprichoso como esse nome que trazia no seu currículo toda uma série de evoluções e revoluções com status de grande artista e grande marco assim, alegórico dentro do Festival de Parintins. O legado do Júnior de Souza, ele está para além da arena. O que mais me impressionou, além das suas belas alegorias e seus trabalhos, é o Júnior que prepara o Festival de Parintins. É aquele que pensa, é aquele que organiza, inclusive saía da questão artística e entrava para uma dinâmica quase que administrativa dentro do seu trabalho. Ele veio para o Caprichoso, eu pude aprender, conviver
como uma pessoa extremamente consciente do seu trabalho, extremamente generosa com os colegas. Eu sempre tive uma grande admiração pelo trabalho e eu tive o privilégio, quando ele veio trabalhar no Caprichoso, eu posso dizer assim que eu acho que ainda faltou aprender mais ainda. O meu tempo trabalhando com ele foi muito curto. Como poucas pessoas puderam transitar com maestria nesse universo de duas cores que é Parintins, bipolarizado que é Parintins, o Júnior fez isso muito bem, prezando por aquilo que ele mais gostava, que era o preciosismo da sua obra. Antes mesmo de ele entrar no boi, ele já tinha uma concepção do boi diferente. Tive o prazer, mais ainda, de conviver com o Júnior dando seus primeiros passos no Caprichoso. Eu conversando com o Júnior, na casa dele, comecei a falar de um ritual para ele. Esse ritual era o traidor, onde havia uma traição muito grande. E ele ficou encantado com aquilo ali. Ele disse, rapaz, vamos marcar um outro dia. E para minha surpresa, quando eu cheguei no outro dia, ele já chegou com o projeto pronto. Eu digo, mas não é possível uma coisa dessa. Ele disse, olha, tá aqui, é isso aí. Eu digo, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? A versatilidade, aquele poder de criar aquela coisa alegre, risonha, brincalhão, e de uma criatividade infinita. Júnior de Souza, eu conheci toda a família dele, os pais dele, os irmãos, né? O Júnior era pequeno, era garoto na época, a gente se cruzava por ali, batia papo. O Júnior foi pro boi, se projetou e cresceu como um grande artista. E ele realmente foi um cara crânio. Tanto é que ele foi várias vezes campeão no item dele, na alegoria dele. Era um cara assim que buscava incessantemente assim a perfeição no seu trabalho. Ele tinha essa busca de uma mente assim criativa assim sem igual. Pouco consegue chegar nesse nível. E o Júnior foi um desses que conseguiu ir além. Buscava sempre criar algo novo para que ele pudesse se superar sempre a cada novo trabalho, a cada novo projeto, a cada ano. A organização dele era tão maravilhosa que ele já chegava todo encadernado, apresentava a maquete para que acontecesse na maquete justamente o que ele queria que acontecesse na Arena do Bumbódromo. Então a gente já tinha a tranquilidade de apresentar o trabalho do Júnior, o trabalho da equipe dele, porque ele já tinha passado tudo pra gente, então não precisava nem de texto. A gente já tinha visto o que ia acontecer na Arena e tudo que ele apresentava lá na apresentação das maquetes acontecia na Arena. Fico muito feliz realmente de ter participado desse processo, de ter iniciado a conversa com o Júnior de Souza para que ele retornasse ao seu boi do coração, ao seu boi bar garantido. Quando o Júnior disse sim, foi um momento muito marcante para todos nós. Deu um novo horizonte para o nosso boi. Era um cara dedicado, um cara que amava realmente o boi bar garantido. Nós tivemos a felicidade, né, de ser o presidente que trouxe o Júnior de volta para sua casa, para o boi garantido. E o Júnior sempre mostrava a emoção, né? Sempre deixava a emoção falar mais alto. E quando a emoção falava mais alto, o sentimento garantido sempre apareceu. O Júnior sempre teve essa marca, né, do comprometimento com seus trabalhos, com a dedicação, de fazer muito bem feito. Quando eu recebo o convite para a Comissão de Arte 2019, foi quando eu conheço a pessoa Júnior de Souza, porque enquanto artista a gente já ouvia falar, a gente tem toda essa ligação. E um conceito muito interessante que eu levo para a minha vida, a partir do que eu conheço o Júnior de Souza na Comissão de Arte, é o preceito da organização. A relação com o Júnior de Souza de trabalho é uma relação muito prazerosa, porque ele não é aquele artista, né, que pensava só na alegoria, ele entendia claramente a importância do humano na alegoria. Ele estava sempre transcendendo em relação ao tempo que ele vivia. Ele estava caminhando para isso, buscar um caminho novo para a apresentação do festival. Desses 20 anos, eu convivi 18 anos com o meu querido amigo e eterno Júnior de Souza. Eu tenho uma gratidão profunda por ele. Júnior me ensinou muito. Júnior passou para mim e para todos nós, artistas, o seu conhecimento como ser humano, como artista, como profissional, como um visionário. Uma palavra para defini-lo: evolução, né? Felicidade. Liderança. Sonhador de pé no chão. Era um considerado da arte. Amor e perfeição. Superação. Arrojado em todos os sentidos. Ousadia suprema. Expressão pura da arte parintinense. Coragem e ousadia. Foi um místico. Guerreiro da arte. Um visionário. Era isso que a gente via nas coisas que o Júnior fazia, o belo. Profissionalismo, caráter, humildade e família. Superação. Ousadia,
coragem e competência. Uma frase que resumiria o Júnior é intensidade. Superação em todos os sentidos. Olha, o que pode se lembrar de muito, que a profissão dele ensinou quase toda a família. E nem só para a família, como para a parente, deixa um grande legado, né? O Júnior vai ser um cara lembrado daqui a 40, 50 anos, por esse jovem que tem 10 anos, que vive o trabalho dele. Foi um ícone, um rapaz muito inteligente, que ficará na memória de todos nós. Foi um orgulho trabalhar com ele. E a gente vai continuar sendo legado aqui na Terra, tipo, pode ter certeza. Infelizmente, né, nós perdemos um grande talento, um grande artista, um grande apaixonado pelo Festival Folclórico de Parintins. Eu posso dizer que eu tive a oportunidade de conviver com um dos grandes artistas do festival, desculpa. Eu penso nessa armadura que ele criou enquanto uma pessoa que vai até o fim. Grandes artistas vêm aqui só dar uma pincelada de arte e vai embora. O Júnior talvez seja mais um que veio dar seu recado, deixar seu legado e de forma muito precoce foi embora, nos deixou. É um ser humano que faz uma falta tremenda. E quando chega sábado e domingo na minha casa, é um dia muito triste para mim, porque parece que eu estou esperando ou o Enéas ou o Júnior. Eles não eram para ter partido, não, mas existe um plano que a gente não conhece, a gente não... Somos leigos nesse assunto, tem algo melhor para eles do que a gente possa imaginar. Júnior nasceu para ser campeão. Ainda estou muito abalada, meu filho. É o meu caçula. Falar dele depois é muito difícil para mim, eu não consegui, né? Um dia a história vai contar. Foram várias gestões, vários sofrimentos que nós passamos e o Júnior sempre foi um guerreiro que sempre esteve de pé. Eu espero que o Garantido e o Caprichoso não deixem despercebido a história da arte, que muitas vezes esquecem. Eu espero que o Garantido faça um memorial bonito para o Júnior. Faça mesmo. Não é a família que tem que fazer. É a história de Parintins. Assim como Jair Mendes, porque nós somos os patriarcas. Nós assinamos a identidade cultural do nosso povo. Nós sabemos o que fizemos. Mas foram com lágrimas, muito suor e muito amor a essa terra. São muitas palavras que tentam definir o que o meu pai representou dentro do festival, mas não existe palavra. E o que fica dele são as lembranças do que ele fez aqui, quando ele executou todos esses trabalhos que ele fez dentro do festival, com o coração, com a alma, que ele sempre teve.